Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Aconteça o que acontecer, este programa promete imenso. Porquê? Porque todos nós já fomos adolescentes. Eventualmente há aqui pessoas que estão a ouvir a emissão que ainda não foram adolescentes. E há pessoas que nunca deixaram de ser adolescentes. Para as pessoas que ainda não foram adolescentes, não imaginam o quanto é interessante este período e quanto é turbulento. Não há nenhum adolescente que não tenha sido verdadeiramente palerma durante meses, durante anos há sempre. Nunca se é palerma só há alguns dias. Sobreviver à adolescência. Não Quer é para o nada. adolescente, quer para quem tem que lidar com Eu, na minha ele. adolescência, houve um período da minha vida que fiz de Richard Gere durante 9 meses. Estava convencido que era o Richard Gere português. Usavam Qual? No sobretudo. Pretty Woman? Não. Não, no 9 semanas e meia. Comprei. Oh my God. Lembro perfeitamente de ter comprado uma gabardine igual a ele. E falava exatamente igual a ele. Aliás, sabia passagens do filme. Era justamente. A adolescência tem isto. Não Sim. adotaste nenhum look de nenhuma banda, nem coisa do género? Não, por acaso não. Não tive Também isso. é muito comum. É. Aliás, nós hoje vamos aprender imenso sobre os adolescentes. A nossa convidada editou um livro onde reuniu alguns depoimentos de pessoas conhecidas, mas não só. Chama-se Mónica Menezes. Obrigado, Mónica, por teres vindo. Obrigada. E de resto, uma das pessoas que estou incluída com sábios conselhos aqui dentro. Os melhores conselhos Tu estão aqui. também? Já nem lembro o que é que disse, mas enfim. Mas por acaso estava aqui a ler alguns depoimentos. Um deles é logo de uma Ana Sofia, que é manequim, e que ela fala sobre essa temática que interfere muitas vezes com as adolescentes do sexo feminino, que é o tamanho dos seus seios. Soube, através desse livro, que ela na escola... Quem nunca supera isso. Ela na escola era chamada pela Ervilhinhas. Porque, enfim, eu penso que as pessoas estarão a perceber. Oh, meu Deus. Oh, sim, a adolescência é perita nisso, que é criar-nos complexos para o Sim. resto da vida. Sim. Daqueles que nunca mais se superam. Por acaso, a verdade é que os primeiros grandes complexos começam sobretudo na adolescência. Os miúdos em si podem ser assim mais miúdos, podem ter alguns complexos, mas não são tão assumidos. É sobretudo na adolescência. Até porque é na adolescência que acontecem grandes transformações com o corpo. E aí começa ou não, Mónica? É, porque há muitos adolescentes que já têm um corpo desenvolvido, mas que no fundo ainda são umas crianças. Então aquilo é uma confusão na cabeça deles. As meninas estão a deixar as Barbies e adotarem os Kens, não é? Pois já à Sim, procura sim. dos Kens da vida delas. E aquilo é uma confusão, porque já têm maminhas, que se não forem a Ana Sofia, claro, não é? Já têm maminhas E ervilhinhas. e outras coisas. Sim. Os rapazes acabam por sofrer menos com isso, não é? Porque vocês têm mais transformações no vosso corpo. Não, acho que não. Acho que hoje em dia os rapazes já se preocupam muito com a imagem. Sim, é certo, mas vocês têm o período que nós não temos. Sobretudo. Verdade, Sim. eu nunca digo. Não, repara, é violento, Sim. porque se calhar algumas mudanças são demasiado precoces se compararmos com a maturidade do adolescente, não é? Há coisas, ainda somos crianças, não estamos a perceber bem o que é que está a acontecer, não estamos preparadas para usar um sutiã. Vocês depois têm a Para gravidez receber indesejada, a gravidez também é muito comum na adolescente. Passamos de logo A gravidez dos três indesejada, polos. vem aqui um capítulo sobre a gravidez. Por vezes pode acontecer a gravidez indesejada. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve? Olha, não há grande coisa a fazer, depois não é? logo um capítulo dedicado a destinos turísticos da adolescência. O mais frequentado, Badajoz. Isso era incrível. Isso era horrível agora.
Foi Peço desculpa às pessoas. E além disso, já nem sequer precisas de ir a Badajoz, só para te alastar. Pois não, agora já não. Agora já não. Nem sei como é que isso está. Bom, Está na mesma, vai bem. mas quando se ia a Badajoz sempre se tinha aquela desculpa: olha, vou comprar caramelos. Não era nada, não é? Toda a gente sabia o que é que se. Badajoz. Porque as pessoas têm vergonha, aliás, isso é uma das coisas muito comuns Sim. na adolescência, ter vergonha de falar disto, não é? É verdade. Sim, sim. E outro dia pus-me a pensar sobre todas as coisas que eu não tinha feito, qual a razão pela qual eu não tinha feito, e a razão era vergonha, sobretudo na cara. Lembro-me perfeitamente que a maior era vergonha na cara. Foi então que deste o pulo e pensaste, Sim. nunca E mais depois vou de- perder nada porque Sim, tenho e vergonha depois na deixei de cara. E ter, deixaste depois de completamente. deixei de ter vergonha na cara e pronto, e enfim. É o que hoje as pessoas sabem, não é? Mas a tua adolescência, a minha adolescência, a adolescência da Xana é completamente diferente da adolescência de agora. Porquê? é. Bebem mais agora, não é? Bebem muito Para mais. começar, eles bebem mesmo à séria. Bebem mesmo à séria. Mas porquê que será? Porquê que estão a ver... Aliás, outro dia li uma notícia que dava conta que os adolescentes já bebem quase como os britânicos. Assustador. Atenção, é assustador, não é? muito. Mas eu acho que é uma questão de afirmação, de quererem ser realmente. O mais maluco de todos. Sim, de quererem ser realmente Também tem a ver crescidos. com a permissividade que existe. Não terão eles também menos medo de serem repreendidos? É que nós também tínhamos vontade de beber, a questão era as consequências, não é? Sim, eu acho que agora os pais são muito mais os melhores amigos do que se calhar são pais, não é? Se calhar nós tínhamos pais mais austeros, mais se calhar mais presentes, porque se não tínhamos os pais, tínhamos os avós, que é uma coisa que agora já não existe tanto, não é? Porque os avós também trabalham até mais tarde a nível de idade E faz a mãe, só lhes faz bem. e também não estão para aturar os netos. e não estão para aturar os Não é? netos. Agora no fim da vida, que eles querem aproveitar qualquer coisinha Ou da então reforma, são é como que os têm que netos ficar com os e miúdos. saem eles com os netos, não é? E ficam Pois, os pais Por em acaso casa. devia haver a figura da pessoa que estivesse sempre no lado contrário à terceira idade. Que era tipo, a trabalhar, os velhinhos. Era bom. Era uma boa figura esta, se calhar. Mas por outro lado, eu penso que os pais de agora são mais permissivos ou não, mas também são mais amigos dos adolescentes. Isto é, Será? quando se diz que os adolescentes hoje em dia, adolescentes não, enfim, os adultos querem ficar até mais tarde na casa dos pais, até aos 30, eu compreendo que isso possa eventualmente acontecer, porque o clima já não é tão hostil quanto era há muitos anos Mas não atrás. pode ser saudável, as pessoas precisam da sua individualidade, Depende, da sua depende independência se para tiveres bem. crescer. Eu concordo com isso, mas há muitas pessoas que veem nos pais um conforto e uma comodidade que não têm noutro sítio. Não, vêm na casa dos E pais um o negócio. conforto de não terem que pagar uma casa Ah. e não terem que ter as despesas É mais inerentes isso, é para mais poderem gastar o dinheiro na bebida e nas Não se- discotecas. Sim, É também ali- pode ser isso, mas também pode ser verem nos pais pessoas com as quais gostam de conviver diariamente, por exemplo. Sim, os pais passaram a ser os amigalhaços, mas também não é bom que os pais Podes ir, sejam lá os à casa, amigalhaços. podes ir lá à casa almoçar com eles. Eu acho que isso. Estavas a dizer agora que não é bom que eles sejam amigalhaços. Achas que se deve dividir bem essa coisa do pai e dos. Pai, esta nova atitude, sou o melhor amigo, sou um gajo fixe. Acho que sim, porque claro que os pais podem e devem ser os melhores amigos. Isso é bom. Mas não se podem esquecer que são os pais. E que são eles, principalmente na infância e na adolescência, não é? Que é quando precisamos de seguir regras. Quer dizer, para o resto da nossa vida temos de seguir regras, mas que começamos a aprender que temos que seguir regras, são os pais que nos têm que impor essas Tu és mãe? regras. Sou A tua filha tem quantos anos? os meus filhos. Sim, quantos é que Têm tens? 6 e 3. São muito pequenos. Já és dizer que a mãe era uma mãe. Não, de todo, de todo. Porque intriga-me, inclusivamente, perceber como é que lida uma mãe com uma filha quando sai à noite com ela em situações, se calhar, mais embaraçosas. Por exemplo, duas mulheres saem, ela está com a filha e, da altura, vêm os rapazes a atirarem-se à filha. Por exemplo, como é que se lida com uma situação destas? Não, eu acho que os rapazes aí não pode ser atiram-se à papel mãe da e se calhar isso a filha é atiram que à fica mãe. incomodada porque não se Por está a exemplo, atirar a não ela é? e estão-se a atirar à Gostas mãe. da perspectiva, Sim. principalmente eu que sou mãe de Não uma é? rapariga, eu acho que gosto Mas deve ser assim uma situação um bocado. Porque ali já não é a mãe, não é? São duas mulheres. E agora? Mas a mãe quer, eu acho que muitas mães querem precisamente isso. Querem o Sentir quê? que estão a sair com a amiga, não, nem querem às vezes que se pense que é a mãe. Ou então que se pense sim, mas que é a amigalhaça e que mãe tão fixe que até sai com a filha. Isso também e, acontece muito nos casais divorciados, não é? acima de tudo.
Pois. acima de Tendem tudo, sempre porque a criar uma relação. A mãe esteve muitos anos presa em casa, não é? A tomar conta da família e do marido, e a fazer o jantar e essas coisas. E agora Portanto, sobe o às marido- colunas ali no É. Alcântara. O marido sai Sim. de casa e ela vem. Pensa, desperdicei 20 anos, agora quero sair. E quem é que tem 20 anos? Tem os meus filhos, então vou sair com eles também. Também um bocadinho de Já agora- bengala, não é? É. Aquela bengala de apoio. Agora, há aqui partes polémicas neste livro. Uma delas é quando vocês falam sobre vegetarianismo. Não disse bem, pois não. Eu não vou repetir. Vocês compreenderam o que é que eu disse, não foi? Ora bem, a da altura parece que nem todos os adolescentes podem ser vegetarianos. Ou podem? Podem, claro, mas têm Mas vocês que... fazem já aqui uma advertência a dizer que há um determinado número de alimentos que têm que ser consumidos e que não se podem esquecer. Claro, tem Isto é uma afronta a todos os vegetarianos. Eu disse agora bem. Não. O que é que fazem os vegetarianos? Praticam o? Diz lá, Xana. Vegetarianismo. É? Muito bem. É o vegetarianismo. Porque eu estava atenta nas aulas, ao bom. contrário de ti. Pois É a é. grande diferença entre Mas as meninas e os eu tive de rapazes. deixar os estudos na 4ª classe para ajudar os meus pais. No campo. Isso é mentiroso. Plantar Eras embora. árvores. Então era dar. Diz, Mónica, qualquer Sim, coisa Mónica. sábia que salve este Sim. momento. Sim. Então, mas diz. Têm que perceber que o corpo está ainda a formar-se. E, Bem, tem tudo a ver com o corpo, já viste? Tem. A adolescência tem tudo a ver com o corpo. tudo a ver com o corpo. E os homens? O que é que se preocupam mais, os homens? Com a barba? Eu lembro que comecei logo a fazer a barba cedo, aos 13 anos. Ainda não tinhas e já fazias. É verdade. Também me diziam nessa altura que a masturbação provocava sequeira. Ou pelos nas mãos. Sim. Dizia-se isso. Há grandes mitos. Que mitos é que descobriste ligados à adolescência? Descobriste algum que normalmente, ainda hoje. Essencialmente ligados ao sexo. Não engravidas se fizeres sexo de pé. Verdade, isso. É. Por isso é que há muitos adolescentes ali por trás do pavilhão e aquilo é mesmo. Mas isto é maior, tipo, é o maior contrassenso de sempre, não é? Sim. Porque Então, supostamente depende. eles são muito mais informados do Mas que de nós pé não éramos. engravida, toda a gente sabe. Xana, Estás a fazer serviço público, lembra-te disso. se eu estou a servir, Serviço toda a gente sabe. público, engravida, Venha a primeira pessoa sim. que diga que engravidou de pé. Isso nunca aconteceu, Xana. Na horizontal é que isso acontece, sim. Isto para os adolescentes, de pé não há problema nenhum. Bem, Sobretudo se estiverem É só com- isso, se estiverem engravidar vestidos. as Se rádios. estiverem vestidos é que não há problema. Sim, Sim, isso é sim. verdade. Se estiverem vestidos, não. Sabem o que é que eu me lembro? Uma coisa que ele agora- nunca superou já- a adolescência, Não, olha. que já não existe agora, que era que havia no início da adolescência, antes de haver a atividade sexual em si, o que acontecia é que havia uma agitação e nós simulávamos o ato em si. Tinha o belo nome de roço. Pensei, ele não vai dizer, ele vai dizer, Sim, ele vai. não era. O que é que tiveste? Pá, tive no roço. Agora isso já não existe. Não é? Os adolescentes... Será que Eles passam logo eu para convido, second base. a sério, Será? se estiverem adolescentes a ouvir esta emissão, por favor, liguem 825 33 33. Eu sei o que é que vai, o que mais vos interessa, que é, vão pagar alguma coisa? Não vão, a chamada é gratuita, é o 825 33 33. Liguem, que nós ligamos para vocês e vocês entram. Queremos saber o que é que vai nessa cabeça. Será que existe ainda o emblemático Será que a tradição roço? se perdeu? Será? E era a altura em que havia a palavra curtir, não é? O que é que tiveste a fazer? Estive a curtir. Sim, mas ainda há. Ainda curtem todos. Pá, e Achas aos que os 12 adolescentes- anos. Sim. Mas o termo curtir em Bem. si ainda existe. Ah, sim. As curtes. Tive ali uma curte, que é uma Dizem. coisa assim só de uma noite. De uma noite, mas só beijinhos. Só beijinhos é uma só, curte. Só beijinhos. E Isso não é só beijinhos, é o quê? pois isso, não sei se é uma Pois, coisa porque muito agora mais à trocou-se- frente. Agora trocou-se um bocado, quer dizer, pelo menos na minha perspectiva, há avanços agora que são normalíssimos e que para nós não eram. Por exemplo, praticar sexo oral era qualquer coisa muito mais que nós achávamos, uau, isto é tipo o topo da pirâmide. E agora não é bem assim, não é? É tipo, às vezes já é o primeiro passo. Mais vale que se comece pelo sexo oral do que perder a virgindade, por exemplo. O Tony Blair disse que essa poderia ser uma das soluções para não haver tanta gravidez Pensei que dizias o indesejada. Bill Clinton. Não. Foi o Tony Blair que deu esse ótimo conselho para não haver tanta. Sim, eu acho que esta adolescência é realmente completamente diferente da nossa adolescência. Nem quando os nossos filhos forem adolescentes, então vai ser. Não, mesmo, eu não quero imaginar. nem não quero imaginar. nem quero imaginar. Não, a minha já fiz uma
reserva num colégio interno. Mas é um bocadinho assustador porque começa tudo muito mais cedo. Muito. Com 10 anos já têm conversas assustadoras. Eu acho que Porque também têm acesso a muito mais informação do que nós tínhamos. Claro. Não é? Mas há uma sexualidade precoce, não é? Ainda latente. Qual é a idade agora? Eu acho com 13 anos já há imensas miúdas que já não são virgens. O que é assustador. 13 anos. Com 13 anos. Mas que dizem... eu sei perfeitamente que isto não é para a vida, mas pronto, foi aquele momento e... No meu tempo era 16, 17. Achas que se banalizou esse momento? Completamente. Banalizou-se? Sim. Eu acredito que ainda há muitas virgens no céu. Pois. À espera dos bombistas. Só se forem essas. Bom, temos aqui alguém em linha, o Pedro Ventura, tem 37 anos, de Lisboa, é curiosamente virgem. Pedro, parabéns por isso. Como é que conseguiste? Levas o prémio para o moral. Como é que conseguiste, Pedro, aguentar tanto tempo? Queres que seja especial, não é? Olá, boa tarde. Olá. Pois, efetivamente, quase sou virgem, mas já não, já sou pai de 2 crianças. As duas únicas vezes. Exatamente, Sim. uma com 11 e outra com 6. E não achei alguma piada, porque eu ainda sou um pouco adolescente também. Sim. Achei alguma piada, algumas coisas que estavam a dizer em relação às comparações de quando eu era adolescente, no meu tempo de adolescente e os adolescentes de agora. Eu, por exemplo, no meu tempo de adolescente já bebia bastante, não sei se eles agora bebem mais. Eu acho que bebem mais agora. Não sei, eu acho. Mas fumam menos, talvez. Pois, Eu acho que também é possível, mas acho que agora que são capazes de consumir coisas mais perigosas, não sei. Anda um surto de cocaína no país, não sei se já perceberam isso, mas é Pois, verdade. não sei. É verdade isto. Mas outras das coisas engraçadas, estavam a dizer, as coisas que preocupam os rapazes, é a conquista das raparigas, que acho que não falaram, e acho que é uma coisa que atormenta bastante o adolescente, que as paixões, as paixonetas e os amores não correspondidos nos homens é terrível. E o amor nesta altura é uma coisa muito confusa. Às vezes, com mais amei em toda a minha vida, foi justamente no período da adolescência. Mas o que o Pedro está a dizer é tão interessante, porque as raparigas têm sempre a sensação que os miúdos são completamente alheios a isso e que não querem saber nada disso, não querem saber de namoriscar, só querem saber de estar com os amigos. Eu acho que agora houve precisamente, se calhar, essa alteração do que quando nós éramos adolescentes. Eu acho que as raparigas estão muito mais atrevidas e se calhar estão os rapazes um bocadinho mais românticos a acreditarem no amor. Isso não é necessariamente uma má mudança, não é? Nós precisamos de românticos. Pois, por acaso tenho essa sensação. Embora não ache que... Embora eu continue a fazer uma vida assim, às vezes um pouco de adolescente e algumas coisas, de saídas à noite, essas coisas, e contacto bastante e tento perceber um bocado como é que funcionam as coisas com as pessoas mais novas, que já não tão adolescentes, mas já 16, 17, 18 anos. E não tenho a ideia eu acho que elas são efetivamente as raparigas um pouco mais atrevidas, mas não tenho a ideia que será mais fácil ou serão mais fáceis por isso. Acho que é muito mais pela informação que têm muito mais informação, mas não quer dizer com isso que sejam mais libertinas, ou como queiramos chamar. Que acho que, como têm mais informação, também controlam melhor e esperam, se calhar, por um momento melhor. Têm as coisas gravídas adolescentes e isso, têm muita informação e arriscam menos também, e as doenças, e essas coisas que não estavam tão em voga há 20 anos atrás. Bem, mas aqui também acho que também é preciso os pais serem um bocadinho corajosos para perceberem alguns sinais e tomarem eles, se calhar, a iniciativa também de algumas coisas, não é? O planeamento familiar, os preservativos, o conduzir quando bebes, por exemplo. Pois, exatamente. São conversas, eu imagino que sejam conversas estranhíssimas de ter. Eu hei de passar por isso agora brevemente. Meu filho mais velho tem 11 anos e acho que aquilo que estava a dizer há pouco tem muita razão. Um pai e uma mãe devem ser amigos, mas não devem ser os melhores amigos. Têm que ser, primeiro que tudo, educadores e estabelecer sempre uma diferença. Pelo menos é isso que eu e a minha esposa achamos, e é à partida por aí que vão ser as nossas traves mestras. Mas, obviamente, ser uma pessoa próxima e ter uma grande relação de amizade é muito importante, mas acho que é
completamente errado ser os melhores amigos, porque eles têm que ter os melhores amigos, têm que ter o núcleo deles, têm que estabelecer as suas próprias relações fora dos pais, porque os pais têm que ser sempre pais, têm que ser sempre, estão sempre hierarquicamente acima, não? Tem de haver sempre ali aquela distância, pelo menos essa é a minha opinião. Olha, deixa-me juntar à tua opinião a da Rita Lopes, que é do Porto, tem 22 anos. Olá, Rita, é uma adolescente. Olá. Tens uma adolescente, basicamente. Pois são. Então, Rita... Sou uma adolescente com carro. Desculpa? Neste momento. Sou uma adolescente com carro neste momento. Estás no carro? Eu ouvi qualquer coisa do género. Estavam no rosto, adolescentes liguem. E eu liguei, não é? Porque estavas no rosto. Espera aí. Pá, não era necessariamente a meio da coisa, era só para saber se a tradição se mantém ou não, Rita. Essa mas, tradição mantém-se, Rita? Hoje em dia mantém-se de que maneira? E de que maneira? Há pessoas, E ainda se chama roço? mesmo na minha idade e na idades um bocadinho superiores, continuam a achar que, e tal, estamos no rosto. Ok, obrigada. A diferença é é isso que que se é diz? no metro, no autocarro, nos jardins, nos bancos de jardim. Não, nos bancos de jardim, por acaso, não é sítio que frequento muito, mas discotecas, tipo, todos os sítios onde haja aglomerados de pessoas, isso vê-se muito frequentemente. Mas tu também praticas o chamado roço? És praticante ou Vou não? praticar mais, gostava de praticar És uma mais. Estavas russista? a praticar mais? Então, quais são os sítios onde o russismo pode ser praticado com maior frequência? Não percebi nada agora. Vai ser uma- Em que sítios, em que locais é que tu gostavas de praticar mais o russismo? Ou numa casinha fechadinha, sem ninguém a ver. Muito bem, Rita. Mas aí já era bocadinho de decoro. sem roupa, não é? Já não era racismo. Não é, as coisas têm que começar por algum lado, não é? Digo eu. Quais foram as tuas grandes dúvidas existenciais durante a tua adolescência que ainda dura, Rita Lopes? Não era aquela história das espinhas e não sei o que, que eu sou tão feia e tão gorda e ninguém gosta de mim, mas era sempre, porque é que aquele rapazinho me deu um beijo e agora está a dar um beijo àquela menina? Eu tenho uma relação muito séria, namoro há 3 dias. É muito sério. Acho isso incrível, adoro a adolescência. Aquela adoro coisa essas de tudo se coisas. levar a peito, não é? Lembras-te do Tudo teu primeiro ser amor? grande, Adoro. gigante. São os melhores anos, são os melhores O teu anos. primeiro amor, lembras-te? Eu lembro, Quem era? andava eu na escola primária e é um menino que agora está preso. Correu bem. Eu por acaso já tive um namorado Sempre ele não quer primário nada preso. comigo. Também já tiveste um namorado da primeira preço. E ele não quis nada comigo e foi preso. Foi por causa disso, não é? Que é o que foi. Claro, está guardado para ele. Com quem então, castigo divino. não quis nada com Rita Lopes? Vai para a prisão de Caxias! E tu fizeste tipo, foste lá só para lhe dizer, olha, toma lá que o Carmo é lixado. Sim. Não, coitadinho, deixem-nos estar sossegadinho. Ele está a Rita, cumprir a pena dele. O que é que te lembras mais da adolescência? Era mais isto de chorar. Aquele lá é o grande amor da minha vida, eu o amo. Tadinha, sabia lá eu que dizia, não é? Mas Olha, é normal e foi os melhores anos da minha vida. E o em maior termos de amor. disparate? O maior disparate que fizeste? Sei lá. Foram vários, não é? E Tens que começar eleger por aquele onde? que possas considerar o maior. O maior na adolescência ou Sim. agora nesta adolescência mais crescida? Até agora. Até Sim, agora? podes englobar os dois. Diz assim o maior disparate que tenhas Foi feito. tipo, ainda não ter carro e ir a pé, tipo, vocês se calhar não sabem, mas ir tipo da Baixa do Porto até ao Cabo do Mundo em Lessa, para ver o rapazinho, para ver, só olhar e pronto, vamos embora. Estava lá- Espera aí. Espera, mas Eu não depois de faço ver um. ideia de que distância é. Repara, o Cabo do Mundo é uma zona emblemática no Porto, conhecida por outras razões, não é, Rita Lopes? Onde as pessoas. Eu disse explicitamente no início da conversa, ainda não tinha carro. E fui a pé. Eu disse explicitamente no início da conversa. Mas no Cabo do Mundo, curiosamente, as pessoas normalmente vão para lá, no Porto, Fica-se muito louco. no seu carro. Então as ok. pessoas protegem-se umas às outras e. Vão preservar a tradição também. Sim, preservam a grande tradição de Cabo do Mundo. Ainda é. Ainda é, não é? Se bem que fizeram lá umas obras e tornaram a zona mais luminosa, o que veio tirar algum do romantismo que o Cabo do Mundo Agora é tinha. Nova Iorque. Sim. Agora é Nova Iorque, não é? É Cabo Nova do Iorque. Mundo agora é Nova Iorque, sim, é muito parecido. Olha, Rita, obrigado aqui pela tua intervenção. Obrigada. Um beijo para ti. Podes continuar no Roço, que era onde estavas a ouvir a emissão, verdade? Eu digo, certamente. Adeus, Rita Lopes, e as melhores para ti. Rita Lopes, aqui a participar do diverte Porto. muito, Rita, hein? Que tu Isso é tem- muito ela tem um ar divertida. divertido.
Bom, aqui há imensas coisas que vocês falam. Para quem ainda não percebeu, a nossa convidada de hoje chama-se Mónica Menezes, tem um livro que se chama Muito à Frente. É basicamente o manual de sobrevivência do adolescente português. Achas que este livro é mais para os adolescentes ou até mais para os pais? Eu acho que é para os dois. Tento, claro, cativar os adolescentes com a linguagem que uso, mas acho que é bom para os pais espreitarem, para perceberem quem são os filhos que têm lá em casa, como é que eles falam, o que é que eles sentem, com o que é que eles sofrem, o que é que eles gostam de fazer. E depois, mesmo que os pais queiram saltar a primeira parte do livro, têm o fim do livro, que é especificamente para eles, para pais desesperados. Portanto, acho que é um mix. Já agora, curiosamente, precisamente na parte final, há um capítulo que dás o título de Já Ninguém Quer Ser Médico. O que é que os adolescentes querem ser? Famosos, é isso? Famosos, claro. Just that. Sim. Aqui alguém dizia, acho que era a Sofia Aparício, ela entristecia-se com o facto de... não era com o facto de os adolescentes quererem só ser famosos, mas às vezes parece que não queriam ser realmente bons naquilo que faziam. Não, os adolescentes querem, acima de tudo, claro que não são todos, mas querem aparecer na televisão. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Não interessa fazer o quê? Aparecer na televisão. Olha para o panorama e vê algumas pessoas que se tornaram famosas. É natural que eles criem aquela ideia que tu de facto não precisas de ser bom em realmente nada. Antes, pelo contrário, até podes ser miserável, que isso ainda te vai catapultar mais para um lugar de destaque. Claro. Basta ver alguns reality shows, por exemplo. E o meu caso, não é? Quando cheguei à televisão, todos os adolescentes pensaram, tipo, sou capaz também. Este tipo é capaz, Sou eu bom. também consigo. Sou bom. Olha, deixa-me colocar aqui o João Almeida de Braga. João, também queres aparecer na televisão ou já apareceste? Por acaso já apareci. Em que situação? Já sei, naquele programa do Nuno Graciano, o Infantaria, que eram das universidades. Não, por acaso não. Na Praça da Alegria, com o Gocha ainda, na RTP. Estás quase, mas não. Posso adivinhar mais um? Logo, perfeitamente. Fátima Lopes, quando estava na SIC ainda, naquele programa da tarde, fazias de figurante, batias palmas. Estavas lá? Sim, estava a bater. Pronto, ok, então pronto, é ver que a gente conhece. Não, por acaso fui. Foi onde? Tentava lembrar, fui a esse programa de primeiro que a Fátima Lopes esteve nas tardes. Assim. Verdade? Estiveste nas tardes da Fátima? Estive, sim, por acaso estive. Nem me lembrava desse, quando me perguntaste se ia à televisão, nem me lembrava desse, por acaso estive. Bom. Tu já estás habituado, vá aos meios de comunicação social, domina lá, fala lá de tua justiça, João. Como é que foi a tua adolescência, João? Foi boa porque assim, foi um período de afirmação pessoal e acabei por encontrar de certa forma a minha maneira de estar no mundo mais à vontade, mais liberal, mais positivo e nesse sentido foi bom e não quereria uma adolescência diferente daquela que tive. Não tiveste assim nenhum momento depressivo, de raiva, de fúria, revolta contra o mundo? Não, lá está, foi um período positivo, graças a Deus, correu bem, não é? Foste um adolescente porreiro. Podia ter corrido mal, mas pronto, tive as minhas coisinhas que os adolescentes têm, primeiro amor, a primeira experiência sexual. Espera, toda a adolescência tem o seu dark side. Há Qual foi o qualquer teu? coisa que estás a esconder. Boa pergunta. Sim. Boa pergunta. Não acredito que não. Não, porque assim, foi um período em que eu também comecei a desabrochar, entre aspas, não é? E passei de certa forma, embora sempre tenha sido bonito, não é? Mas de certa forma passei de patinho feio para aquilo, pronto, um homem mais desejável e pronto, foi um período em que comecei a sentir-me mais desejado pelas mulheres e mais admirado e portanto dá sempre, como se costuma dizer, dá sempre aquela moral, não é? E portanto foi um período positivo também nesse sentido, não só em termos sociais, de convívio, de amigos, período em que, como vocês disseram, se começa a beber, hoje também é mais cedo, não é? Hoje começa tudo mais cedo e portanto nesse aspecto foi toda ela positiva.
Hoje começa-se mais cedo, há uns anos atrás havia as espinhas de cavalo cansado, não era? Que era logo de manhã ali para o bucho bagaço. Criava objeções, Pois não, pois não. Aquilo ia-se para a primária até se cantava o fado logo. Rijo, que a pessoa ficava logo. E a Riginho. Riginho. Deviam fazer bem, de certeza, sim. E a vinha de alhos. Sim. Eu confesso que a vontade que me deu de ligar dá-me sempre todos os dias, mas já sei que nunca consigo. Mas deixa mais aquela vontade de ligar. Quando o Alvin falou numa coisa que foi tudo facto que comecei a conhecer na minha adolescência e que achei na altura fascinante, que era o Rosso. O Rosso. Bem, Eu penso que o Rosso é uma instituição, não é? sempre que os programas estiverem assim em low profile, Falaremos o sobre o Alvin Rosso. vai dizer Rosso. E as pessoas vão ligar. Sim, sim, sim. É porque eu de facto fiquei encantado pela maneira como o Alvin disse, comecei logo a sentir uma certa nostalgia de... E repara que eu enrolei a língua. Quando Eu disse reparei nisso, eu Rosso. fiquei... Foi diferente, porque roçou, de facto. Eu roçou, exatamente. Sim, sim, E sim. eu fiquei sozinho comigo a tentar repetir, como se fosse aqueles cursos de aprender línguas, não é? Sim. Fiquei a tentar repetir, porque de facto trouxe-me aquela nostalgia. Se bem que o que veio depois foi muito melhor, não é? Eu, a partir do momento em que descobri, depois já não fiz outra coisa. Sim, e passaste do Rosso tímido para O Rosso tinha um problema, sejamos francos. O Rosso bem executado. Quando bem executado, o que é que o Rosso às vezes provocava? Pensa. Pois. Calma, perante as calças e havendo a proximidade entre o órgão sexual reprodutor masculino e O pênis, queres dizer? o chamado penis, com o fecho das calças, muitas vezes magoava, porque era tal a intensidade. Verdade isto, João? É verdade. Vês? É verdade. Por isso eu sempre usei calças com botões, é outra coisa. Sim. Sim, É outra coisa. os botões vieram salvar. Vieram salvar no fundo a reprodução humana. Porque Exatamente. não magoavam tanto. Isso é Não verdade. falavam tanto e pronto, e o resto é melhor não dizer no ar, não é? É verdade. É melhor não. Bom, mas eu queria só acrescentar uma coisa. Eu efetivamente achei que poderia contribuir, embora seja quase para concordar convosco, não trago praticamente nada de novo, mas é o seguinte, eu acabo por frequentar muito casualmente os mesmos meios de grande parte da adolescência dos sítios onde eu vivo. E eu percebo que de facto é tudo muito mais cedo e é tudo quase muito mais obrigatório para a adolescência de hoje em dia. É o sexo, é o fumar, é o beber, é tudo mais obrigatório. Enquanto que para nós era uma coisa que tinha que ser extraordinariamente conquistada para a nossa geração. Hoje em dia não, é uma coisa que faz parte já assim, intrinsecamente. Parece que não se é adolescente se não se fizer pelo menos duas dessas três coisas. Né? E eu percebo-me disso. Né? Quais são essas duas Mónica? outras coisas que tu destacas? Assim, eu só sou pelas minhas preferências. Eu pelas minhas preferências passo bem sem fumar. Por acaso temos aqui o depoimento do Diogo Infante. Já nem me recordava, ele conta aqui a história de que a mãe sempre lhe disse: se quiseres fumar, podes fumar à minha frente. Ele nunca o fez, mas aos 20 anos, pelas amizades que tinha, decidiu fumar. E fumou até aos 40, até a altura em que ele fazia de Hamlet. Houve uma campanha, eu já não me recordava, mas agora, se virem bem, há 4 anos atrás, houve de facto uma campanha em que apareceu o Diogo Infante, em que ele fazia uma campanha para deixar de fumar. E ele desde aí deixou de fumar porque houve uma pressão pública que ele aceitou precisamente para que ninguém o deixasse fumar e ele, pelos vistos, resultou. Eu não me lembrei já da marca. Não sei se foi bom para a marca, mas para o Diogo Infante foi. Mónica, quais são os marcos que tu Lá está, é consideras? uma coisa sem a qual eu vivo melhor do que sem as outras duas. Já agora queres deixar mais algum? Eu acho que agora Sim. fumar, eu acho que há muitos adolescentes que já consideram que isso é para meninos. Sim, é verdade. Sim, Bebem mais, mas fumam menos. e fumar é engraçado. Deparei-me com N adolescentes que achavam fumar horrível porque os dentes ficam amarelos. É verdade. E tem tanta essa preocupação da imagem. Fumar, não, nem pensar. Podem embebedar-se até cair. Mas fumar, não. Sim, e não só isso, também porque fumar provoca um outro hálito, até as bebidas. Aliás, tivemos aí uma notícia extraordinária há uns tempos atrás. Acho que já chegou a Portugal essa moda, é uma moda universal, em que colocam álcool em tampões femininos e metem. Bom, enfim. Eu penso que é uma prática que é perigosa, Muito, mas que é bastante usada e começa a haver muitos casos em todo o mundo.
Bom, vamos nos E, deixar pelo Botelhone, que não é bonito, mas deve ser menos nocivo. Olha, temos aqui alguém em linha. Já agora, antes de falarmos com a Ana Sofia, será a Ana Sofia Ervilhinhas? Espera aí, já vamos falar com ela. Bem, Mas antes não disso, digas isso. o que é que te surpreendeu mais em todos os depoimentos que tiveste aqui de variedíssimas pessoas? O que é que, a regra geral, foi mais vezes apontado? Tu achaste mais invulgar? Ou por outro lado, a história mais bizarra. Nos depoimentos Seja nos depoimentos, sejam nas variedíssimas coisas que tens aqui neste teu livro, que não estarias a contar, de certa forma. Nos depoimentos, quer dizer, eu escolhi as pessoas mesmo de acordo com os capítulos, portanto, não, cada uma falou. Qual foi o capítulo que eu entro? Qual é? Da droga. Da droga? Espera lá. Calma lá. Eu entro no capítulo da droga. Eu nunca me droguei. Passas a vida a mandar piadas. Já não é? Está agora. Que artista Mas escolhi precisamente por os adolescentes acharem que tu tens esse ar, mas que no fundo até és uma pessoa extremamente saudável. É verdade, ele é super clean. Mas não sejamos de beber uns copos. Mas drogas. Sim, mas uma coisa é beber uns copos, outra coisa é drogar. Mas já a semana passada estava em Vila Real a passar música e enviaram-me um charro enorme para a minha cabine. E eu não uso e deixei lá o charro enorme. E quando cheguei cá, contei este episódio, não é? De vários amigos disseram: pá, que palerma, tu não trouxeste para nós. Pá. Menino. Eu sou um menino. E eu deixei lá. Se tu contas aquelas piadas do que é que a artista fez quando teve uma branca, cheirou-a e não sei o quê, e as pessoas. Eu faço muitas brincadeiras assim e com Maradona, sobretudo. Gosto muito de usar o Maradona para as minhas piadas. Mas mais depoimentos. O da Ana Sofia, que já referiste, da Ervilhinhas. O da Joana Freitas, que conta precisamente que foi apanhada a conduzir com álcool. E achei engraçado as pessoas abrirem um bocadinho o coração e não terem pudor de contar certas coisas, que isso não é uma revista cor-de-rosa, não precisavam de se expor assim. E acharam que seria útil passarem essa mensagem contando o que elas próprias passaram. Este livro é ótimo, pode ser de facto um bom compêndio para qualquer adolescente que esteja a ouvir esta emissão e mesmo para pais. E vem um pouco de encontro a um livro que eu já queria fazer há algum tempo, ainda não é este, mas a ideia do meu livro era como se fosse um manual de instruções para encarar a vida, em que toda a gente explicava variedíssimas coisas que não fossem muito convencionais. Sei lá, no regime dos relacionamentos. Se ela não te atender o telemóvel durante o dia, é porque de facto não está interessada. Por exemplo, os mandamentos em que tu lês o livro e dizes: sério, isto é mesmo verdade? É verdade, vais ver com o tempo, isso é justamente assim. Era um bom livro também. Mas este pode ser o primeiro, depois podemos fazer esse. Vamos falar com uma rapariga que é a Ana Sofia, mas acho que não é a Ervilhinhas. E agora era? Não é. Olá, Ana. Olá, tudo bem? Sim. Não, eu estou só a ligar para dizer que realmente acho que é um bom utensílio o livro, porque eu tenho um irmão de 10 anos e ele está a começar a entrar naquela fase parva de... Em que te bate? Não. Mas é uma fase parva. Muito estranho. É irmão, exatamente. Sim. Se fosse eu a bater-lhe seria mais normal. Mas já tens aquele sentimento de proteção em relação a ele, ou não? Se eu tenho? Sim. Tenho, até porque nós fazemos uma grande diferença de idade. Eu tenho 25 e ele tem 10. És tipo segunda mãe dele. Hã? És tipo a segunda mãe dele. É, exatamente. Só que ele já vem com as conversas, principalmente quando está com amigos da escola, em que dá exemplos de outras pessoas e falam assim de sexo, que eu ponho-me a pensar: porra, eu com a idade dele nem sequer, eu tinha imensa vergonha só de pensar. O teu sonho só poderia ir assim, tipo Ken? Com um Ken. Com um Ken, sim. Exatamente, agora com o Ken, sim. Um cantor qualquer, um membro de uma banda e tal. Esses são sempre os nossos objetos de desejo. Essas coisas assim, não é? Mas a gente só... E depois havia aqueles mitos, não é? Que na adolescência, não sei se lembram, pelo menos, eu não sei se era corrente nas aldeias ou não, que era, se, por exemplo, se a menina fosse, não é, relações sexuais com um rapaz e se por acaso engravidasse,
havia sempre aquela coisa de beber uma cerveja preta e dar 3 saltos, que depois abortava. Mas isso é verdade! Mas isso é verdade! Ou, Bebe-se ou, uma por cerveja exemplo, preta, mas isto, repara, a estás a cerveja dizer. preta e dá 3 saltos, quer dizer, uma miúda com 14 ou 15 anos já a beber álcool, não é? Isso é melhor do que ir a Badajoz. É beber uma cerveja e 3 saltos, já está. Isso é melhor que maravilhoso. Este momento é legalizado. prova que este programa não tem Isso é rigorosamente nada maravilhoso. disso Eu nunca aqui. tinha Ou ouvido. então aqueles Nada. mitos Sim. de que se a seguir à relação sexual, se for virgem, Sim. que não engravida, ou se fizer a relação Sim, normalmente. sexual, falar logo Sim. a seguir, assim, também não há hipótese de engravidar. Depois havia assim teses muito mais elaboradas, não é? Eu tenho uma amiga minha que engravidou na primeira vez. Já viram? Isso Mas é é muito que não fez amor de complicado. pé, não então? Não É fizeram muito pé. complicado. E depois não sabias este truque dos 3 pulos. Não, Sim, isso é muito complicado, porque realmente existe esse mito de que para a primeira vez que não se engravida, que se pode estar à vontade, e depois a cerveja preta e dá 3 saltos, que eu achei essa magnífica, mas isso nessa altura colava. Eu adoro. Sim. Mas agora não, agora com a informação que têm, eles falam, por exemplo, no caso da Lady Gaga, uma conversa com o meu irmão estava a ter um amigo da mesma idade, ele passou agora para o 5º ano. E eles iam na passadeira e nisto, nós vivemos em Gondomar, não é? Então há pessoas em Gondomar que não encaram isso muito bem. Então íamos na passadeira a passar, não é? Os 3, eu com eles, e nisto ia passar uma senhora de idade e põe-se assim a olhar de lado para eles com um ar muito escandalizado e depois olha para mim com um ar de reprovação. Que foi eles a falarem da Lady Gaga, a dizer que ela era bissexual. E o outro estava a explicar ao meu irmão, o meu irmão já sabia, que eu fiquei a saber que ele já sabia o que era isso, mas estava-lhe a explicar o que era um bissexual. Então a explicação dele foi, olha Francisco, um bissexual é aquele que gosta de ir para a cama com um homem e com uma mulher, alinha em tudo. E eu, ai meu Deus! Caramba, eu tenho 10 anos. Portanto, aos Mas 10 assim, anos já mas- sabe que é um bissexual. É impressionante. Eu pensei que ele fosse ser com um bissexual, fosse ser uma barbaridade qualquer, não é? Que eu estava à espera da barbaridade, mas Sim. não, disse-me aquilo direitinho. Mas o bissexual Sim, pode então não é alinhar em tudo. tudo, não é? Exato. Pode não alinhar em tudo. À partida tem condições para isso. À Mas partida diz pode que não depois é não fazer, esquisito. não é? Exatamente. Não é uma pessoa mas olha. esquisita, mas... Não é para pessoas escritas, aquilo é para tudo, alinha em tudo. Segundo o miúdo, aquilo é alinhar em tudo e vai tudo direito. Isso é maravilhoso. Olha, É. obrigado Mas ser pelo... bissexual é uma coisa que está muito na moda agora Sim. entre os adolescentes. Eu acho muito bem. Sim. Não saberem bem, não sei bem se gosto de rapazes ou raparigas, então vou experimentar Mas tudo e também depois não é um logo se bocadinho vê. aquela coisa do Eu adorava 15. ser bissexual. Eu vejo muitas as miúdas aos Mas não sou, infelizmente. É um jeito de qualquer um, Alvinho. Ser heterossexual eu acho que é uma seca, sério. Eu vejo Mas muitas nasce miúdas assim, é como ao no- clube. Sim. na Eu acho. discoteca a beijarem-se, mas sempre de olho nos miúdos do género. Olha aqui, É. nós somos tão malucas. Sim. Mas é impressionante, ainda há pouco tempo numa discoteca, isto há pouco tempo, como quem diz, há uns anitos, estava numa discoteca, estava uma miúda, sei lá, eu não sei que idade é que elas têm, que elas também aparentam agora ter muito mais idade, mas não teria mais de 16 anos. Convém pedir sempre o cartão do cidadão. Exatamente, não tinha mais de 16 anos, então estava na discoteca, estava um casal no balcão, assim, aos beijos, que era na discoteca lá Movida, que também é propícia a esse tipo de coisa. É movida? Lá Movida, é Lá uma discoteca Movida, na zona sim. industrial do Porto. Sim, sim. Então estavam assim um casal de miúdos ao balcão, mas é assim, como tu disseste, em alto roço. Ali aos beijos. Olha, de repente param, eu estava a pedir a bebida e diz assim o miúdo, bem, então diz-me lá, como é que te chamas e de onde é que és? Ai meu Deus! Isso é Eu fiquei muito bom. escandalizada. Bem, há aquela versão, não é? Fazem-se à vida, pelo menos. Isso é coisa que... Era a noite a mulher, se calhar foi ela que lhe pagou a Claro. bebida. Pois, é possível, é possível. Até porque, com verdade, uma mulher hoje em dia pode sair todos os dias sem pagar uma única vez, não é? É, exatamente. E também a verdade é uma, onde há mulheres, chama homens de certeza absoluta. Agora já não sei se é bem assim. Então, para mim agora já está Sim, na parte em que onde há homens... Onde é homens, Sim, mas o que eu acho é que basicamente somos nós que pagamos as vossas noites, não é? mas nós é já que é mesmo, gastámos- vocês pagam uma fortuna por Então já bebida. gastámos o dinheiro na manicure, no cabeleireiro e no outfit completo, então... Eu acho que é muito justo. Será? A gente tem que ir Ou vocês bonita. vocês acham que nós acordamos assim todos os dias? Não. Vocês disseram que Até a acham maior que é parte muito das vezes justo, é isso? Há aquele mito que vão para a cama com uma lady, não é? E acordam que não sabem com quem.
Porque ela Eu pensava que era a história da Lady na mesa, uma louca na cama. Mas não. Descobrimos Não, outro mas dia que não essa canção era da faltava Ágata. Nada, é do Marco Paulo. Do Marco Paulo. É do Marco Paulo, é. Uma lady na mesa, uma louca na cama, não é? Cama. É, Que exatamente. maravilha. Marco Paulo que gostaríamos tanto, mas tanto de trazer a Muito, este programa. É uma seria- dos nossos maiores objetivos. Há uns anos atrás, Marco Paulo estava aqui mesmo neste edifício. Ele teve a amabilidade de me querer conhecer. Reparem que não fui eu que quis conhecer Marco Paulo, mas sim Marco Paulo, dizendo que era um fã do programa, mas depois dizendo igualmente que não vinha ao programa. Obviamente que eu convidei, mas ainda assim nós não desistimos. Um dia traremos Marco Paulo. Enfim, estamos a 10 minutos do programa. Mais uma vez recordo, estamos a falar sobre a adolescência. Muito à frente é o livro que estamos aqui a dissecar, de Mónica Menezes. Tens aqui outros depoimentos. Estou a ver aqui o de Roberta Miranda. Capítulos dedicados. Medina. Onde é que foi Miranda? Há alguma És Miranda? fã da cantora brasileira. Há uma cantora brasileira, pois é. Do Rock in Rio. O que é isto de ir à lua e não voltar? O que aparece aqui? Isso é no teu capítulo, devias ter lido isso. No capítulo da droga. É. Tudo no capítulo da droga, vejam. É aquela trip Sim. da qual tu não voltas. É isso. Sim. É para eles perceberem, porque há um bocado. Eu acho que é aquela idade em que achamos que o mal nunca nos acontece. Somos eternos, não é? Somos, completamente. Isso foi uma das dificuldades que tive quando falei na droga, no tabaco. Eu não podia, por exemplo, no tabaco, eu não lhes podia falar, isso pode fazer cancro, porque isso pode, daqui a tanto tempo, eles não pensam assim, com essa. Eles pensam. Nem um adulto pensa, quanto mais um adolescente, não é? Não é? Eles pensam no já, imediato. no imediato. Portanto, tem que ser sempre um discurso do imediato. E isso de ir à lua não voltar é perceberem que serem drogados não é aquele drogado que vemos aí na rua, o agarradinho, não. O drogado de fim de semana. Drogado de fim de semana é um ótimo conceito. É o Sim. novo drogado. Drogado de fim de semana. Sim, porque Só eles- droga às sextas e sábados. Ah. Mas sempre. E eles têm que perceber que isso pode ser só aos fins de semana, mas pode haver um fim de semana que corre mal, que vão mais longe, que misturam álcool, que a coisa não corre bem, podem realmente A este não nível, voltar. há pouco eu dizia que estava a haver um surto de cocaína em Portugal e eu não tenho a menor dúvida. Isto é o Porquê quê? que eu estou a ouvir uma música? Tantana. É o meu telefone. Bom, então Também telefone. é boa a música. Bom, a música é strip, isso é strip, promete, hein? Promete. Bom, Criar ambiente. mas estávamos nós, agora perdi-me completamente. Sim, eu estava a dizer que havia um surto de cocaína no país como nunca antes eu tinha visto. É curioso porque a cocaína é uma droga bastante cara, não é? E é super viciante e perigosa também. Que outras drogas é que gostam os adolescentes? Essencialmente as pastilhas todas com todos os nomes. Desculpa, As metanfetaminas, não é? estranhíssimos que Que há. nomes é que têm? Nem sei. Qual é a mais popular? É pastilha, não é? É pastilha, não sei dizer os nomes, são nomes na internet, vocês todos podem ver isso, que se compra assim facilmente como fertilizantes e mais não sei o quê. E é muito fácil ter acesso a isso, não ficam com ar decadente, não nada, ficam com aquele speed que querem ter precisamente à sexta e ao sábado, quando saem com os amigos. Mas muitos depois deixa de ser só à sexta e ao sábado e passa a ser todos os dias da semana, porque entretanto têm exames para estudar e é um vício. Como é que um pai percebe que o filho está Aí é que viciado em está a drogas? complicação, não percebe. Não percebe. Porque não ficas com aquele ar, quer dizer, pode perceber que o filho está com muito mais energia, mas e então, pronto, ele tem muita energia. E É do desporto, é do gosta desporto. de estudar à noite Mas- e ele à noite é que estuda muito bem. Mas também não achas que esta nova geração também é um bocadinho pressionada para o sucesso, para a beleza, bom, uma série de critérios que também fazem com que os pais às vezes não queiram ver bem com olhos de ver alguns sinais. É mais fácil vangloriar os aspectos positivos. Porque é engraçado perceber que muitas vezes até são os pais, nós podemos ver isso nos programas, por exemplo, de encontrarem novos cantores. E os pais estão lá e nós vemos que eles, coitados, não cantam nada
E os pais, mas ele canta tão bem em casa, ele é tão bom, e o júri é que é um imbecil, e porque fizeram isto ao meu filho? Às vezes estão a viver no filho o sonho que eles não puderam concretizar, não é? E a pressão vem dos pais, e eles depois não têm coragem de dizer aos pais: sim, mas isto é o teu sonho, eu também não queria assim tanto cantar, eu gosto de cantar, mas nas festas lá em casa, ou onde quer que seja, mas a pressão muitas vezes vem dos pais, porque, por exemplo, os pais não querem admitir que o filho não queira ter um curso superior. Eu lembro de, quando estava a fazer pesquisa para o livro, de ter lido uma história de uns pais que vão ao consultório angustiados porque o filho era um ótimo aluno, tinha média 18 ou 19 e queriam que ele seguisse medicina, e o miúdo queria ser jardineiro. E eles, então eu vou dizer aos meus amigos que o meu filho quer ser jardineiro. Então, e se for o melhor jardineiro? Não é importante. Os pais têm muito essa pressão de que vergonha, então ele não tem um curso superior e quer ser o quê? Esses pais não sabiam seguramente o que é um jardineiro moderno nos dias de hoje. Ainda bonsais, olha, ter um spa de bonsais. Olha que cena cool. Não imaginam. Olha, já agora temos aqui uma mensagem que nos foi deixada no nosso blog. É um tanto ou quanto extensa, serei rápido. É da Sara, ela diz: sempre que falam em adolescentes e jovens, apenas me lembro de um nome que consegue descrever exatamente o que é essa fase crucial da nossa vida. Adrian Mole. Lembram-se da fantástica saga dos livros do Adrian Mole? Eu adorava ler os livros e assinava em sinal afirmativo quase todos os capítulos dos seus diários. Ninguém nos disse que era fácil, mas para mim é das fases mais cruciais e tem mais valor quanto mais luta nos dá a quando da sua passagem. Eu considero que, apesar de tudo, tive uma adolescência e juventude tranquila. Nascido em 77, atravessei a adolescência e juventude nos loucos anos 80 e 90, e nós não tínhamos as mesmas preocupações ou stresses que os jovens de hoje em dia têm. Tínhamos outros, é verdade, mas muito diferentes. Não tínhamos telemóveis, por isso se queríamos falar com alguém, normalmente saíamos à rua para nos encontrarmos na praceta ou no café. Não tínhamos internet, nem PlayStation, nem nada dessas modernices, por isso passávamos mais tempo a socializar e a procurar coisas engraçadas e outras menos engraçadas para fazer. Tive a sorte de fazer parte de um grupo de teatro desde os meus 13, 14 anos até à entrada na faculdade, e isso permitiu-me que conhecesse muitas realidades e muitos sítios diferentes. Talvez por isso eu me lembre com saudade desses tempos idos de jovem moça. E chorando agora nesta parte. Bom, eu acho, diz ela, que os nossos filhos hoje em dia sofrem muito mais de pressões e depressões sociais do que nós sofremos. Aliada a tudo isso vem a crise que se instalou nas nossas casas e nos causa algum stress que inconscientemente transmitimos aos nossos filhos. Apenas a título de exemplo, ontem cheguei a casa e a minha filha de 5 anos veio toda contente ter comigo com um boletim do Euromilhões todo preenchido. Cruzes em todos os números, e toda contente disse-me: vamos ter muito dinheiro, mãe. Eles não têm que se preocupar com isso, tal como eu nunca tive a noção das dificuldades que os meus pais passaram. À vossa convidada faço esta pergunta: porquê de limitar uma idade de começo e de término da adolescência? Será que não é possível haver quem inicie mais cedo e termine mais tarde? É uma ótima pergunta. Mónica. Sim, claro, não é? Porque eu, por exemplo, deparei-me agora com o livro, de pessoas que estão a ler o livro, pessoas da minha idade, de 30, 20 anos, e que se revêem completamente no livro. Ainda agora? Ainda agora. Portanto, o chamado eterno adolescente. O eterno adolescente. Portanto, acho que... Claro que eu tive que delimitar um bocadinho, não é? Para saber para quem é que estava a falar. Normalmente... Quando é que se inicia a adolescência? Quando é que se acaba? 13, 12? Acaba aos 20? Se agora aquela história dos 18. 40 são os novos 30, os 30 são os novos 20, portanto já podes imaginar para onde isso vai. Eu acho que 16, 17, porque eu quando escrevi o livro já não pensei nos universitários, que já achei que já era outra a fase. Eu acho que ali a secundária era... A faculdade já são jovens adultos. Já é outro Olha, campeonato. De todos os conselhos que aqui foram, eu penso que esta pergunta não será igual àquela que eu te fiz há pouco, que eu te disse quais teriam sido os depoimentos que foram mais surpreendentes. Agora, a pergunta é diferente porque há aqui muitos conselhos. Quais foram aqueles conselhos que tu gostaste mais e que achaste que eram mais importantes, sobretudo para os pais e para os adolescentes? Adolescentes agora Agora é que vai ser. Conselhos para os adolescentes que estão a ouvir esta emissão. Imagina-te a falar para eles, tu sendo a autora deste livro, fazendo uma espécie de best-of, que conselhos é que lhes darias? Eu acho que o da Ana Free é muito importante, porque ela destaca o facto de agarrarem as oportunidades, e ela realmente é um exemplo ela perseguiu o sonho dela, ok? Não interessa se teve uma vida assim, ou mais fácil ou mais difícil, mas perseguiu o sonho dela.
e perseguiu pensando, eu quero ser cantora, mas eu quero ser uma boa cantora, não é? Não foi atrás do facilitismo da coisa. Eu acho que esse é muito importante, é o que abre. Gosto muito da Rita Salema, acho que se calhar é muito bom para os pais. Ela que eu escolhi precisamente porque ela educou uma filha sozinha, e agora a filha é adolescente, e ela explicar as dificuldades que teve, mas como é que deu a volta a isso, como é que é a relação dela com a filha. Diz precisamente isso: somos muito amigas, partilhamos tudo, mas eu digo muitas vezes não à Francisca. Não sei, posso destacar estes dois, mas eu gosto muito de todos, porque tentei mesmo escolher as pessoas exatas para cada assunto. O Nilton com as novas tecnologias, eu acho que está muito engraçado quando ele diz a internet não vai ter só saudades tuas, não é? Porque os adolescentes têm esta ligação, acham que tudo se passa no Facebook e quase não conseguem viver desligados, mas realmente eles desligam o computador e já ninguém quer saber deles. O teu depoimento, precisamente para as pessoas acharem que tu, com esse teu ar, serias um altamente viciado e mostrares que não é preciso isso para serem divertidos. Disseste o quê? Que não consumam drogas? Disseste? Eu já não me lembro. Desculpa que eu não me lembro o que é que eu disse? Que eu já não sei o que é que eu disse. Não, disse para consumirem só a partir dos 50 anos. Exato. Aí também já não há muitas células e também já vi aquele conceito de consumam só coisas que vêm da terra. Eu tenho uma ideia que partilho com uma amiga minha, que é a Carolina Torres. Ela diz que se um dia tiver filhos, que lhes vai dizer abertamente para não consumirem drogas, sobretudo até aos 20, e aumenta depois para 50, porque ela diz que aquilo é realmente nocivo e que lhes vai estragar as células, mas que a partir daí depois, se for preciso, até lhes dá. E que podem, mas até lá que não podem fazer. E eu concordo com ela. E acho que sim, que de facto as pessoas não. Estão a ver, Alvin? Mesmo na hora de terminar este Alvin, programa. Um bom conselheiro. Eu faço minicelos, posso ir lá dar assim palestras. Não, é verdade. Acho que sim, também pode ser um bom conselho. E enfim, com esta grande moral, um programa tão bonito, temos Miguel Quintão. Miguel Quintão também nunca se meteu em drogas, Miguel Quintão. Eu tenho um programa de rádio. Cá está. Isto é. Vamos todos usar as mãos, vamos ser de facto uma família. Não bebam álcool, que faz mal, não é? Deitem cedo, não é? Fazia bem a umas certas personagens. Nunca. Fiz um pequeno almoço. Um leite logo pela manhã. Agora é isso. Vamos lá. Whisky. Prepara-te para o mundo. Bom, e pronto, e assim acabamos. Agradecendo aqui à Mónica Menezes. Obrigado, Mónica, por teres vindo. Êxito para este muito à frente. Como de certo perceberam, um compêndio quase indispensável para quem tem adolescentes em casa ou para quem os queira perceber melhor. Muito à frente, o manual de sobrevivência do adolescente português. Nós estamos de volta amanhã, à mesma hora. Obrigado, Mónica. Adeus. Obrigada. Até amanhã.